Olá, meu nome é Felipe. Nesse vídeo a gente vai fazer uma integração entre o Gemini e uma aplicação web. Mas para isso a gente vai utilizar um recurso que é muito importante dentro da API do Gemini, que é a estruturação de dados. Isso vai ser muito importante para quê? Porque se eu tenho uma aplicação web e eu espero um formato específico, eu preciso dizer para o Gemini como é que eu preciso receber aquela informação. E então, nesse caso, a aplicação que eu vou usar como demo é esse Book Analyzer aqui. E o que vai acontecer? Eu vou mandar uma capa de um livro, ele vai analisar e minha aplicação espera duas informações, que é o título do livro e o nome do autor. Então, nesse caso, a aplicação ela vai esperar aquele formato JSON. Então, a gente precisa especificar para o Gemini que a gente tem que receber aquele formato específico. Então, para não ter nenhuma confusão, tem sim um formato que a gente consegue assinar e definir um modelo que sempre vai ser retornado pelo Gemini. Então, só para a gente ver essa aplicação funcionando, eu posso escolher uma imagem, ele vai analisar essa imagem, vai processar e depois a gente consegue ver o nome e o autor daquele livro. Isso é muito importante para fazer classificação, análise de sentimento, extrair informações não só de uma imagem, mas de um documento. E daí a gente consegue fazer vários tratamentos. Mas nesse caso é bem simples, né? Eu só extraio a informação e poderia ser que essa informação ia para um campo de texto ou ia para um banco de dados já no formato que aquela minha aplicação espera. Antes de a gente ir para o código diretamente, a gente vai utilizar o Google AI Studio, que a gente tem como ver esse recurso funcionando de forma mais visual. Então aqui, estou dentro do Google AI Studio, eu já fiz os testes várias vezes. Então notem, né, que esse primeiro resultado aqui, eu fiz o processamento e ele veio o book name e autor. Então como é que a gente consegue ter essa resposta no formato JSON? Então eu preciso marcar esse tag, né? Gerar uma saída estruturada, né? O output structure. Então, essa saída estruturada basicamente é me retorne uma resposta no formato JSON. Então, esse é o primeiro passo. Daí, a gente consegue algo parecido como esse. Mas pode ser que algumas vezes, por exemplo, aqui está book name, na outra resposta já veio author name, book title. Então, o LLM ele não tem uma instrução de como essa informação ela pode vir. Então, a gente vai ter duas opções para estruturar essa resposta. Então, a primeira delas é através do prompt, eu digo qual é o formato que eu espero e também especifico, né? Retorne, nesse caso aqui, é um array de receita. Mas para a gente garantir de forma 100%, tem esse formato aqui, que é o formato através de um esquema. Eu vou definir um esquema onde eu estruturo as informações e daí eu especifico, né? Isso é um array, é um objeto, o que é que vai ter dentro desse objeto. Nesse formato em particular, né, onde a gente define o esquema da informação, eu posso utilizar de forma gráfica dentro do Google AI Studio, né, essa estruturação. Aonde é que a gente vai conseguir fazer isso? Aqui em editar, eu vou ter as informações. Então aqui eu tenho já, né, pré-definido book title e autor, né, eu já tinha autorizado isso. E daí, né, a gente tem duas opções. Por padrão, ela vai vir com essa marcação, eu posso salvar. E se eu enviar um novo livro, então vou só fazer um teste aqui, passei essa informação e daí eu posso fazer o prompt novamente, né? Então, nesse caso, né, escrevi em português mesmo, né? Poderia retornar o título e o autor do livro e eu vou pedir para processar essa informação. Daí ele vai fazer o processamento do prompt. E a gente tem aqui, né, o autor name e o book title. Então, nesse caso em particular, pode ser que se ele não achar a informação, ele não vai retornar aquele campo. Então, para a gente resolver isso, o que é que a gente vai fazer? Eu vou setar uma propriedade, quer dizer, olha, essa informação aqui, ela é obrigatória. Então, mesmo que ele não ache, né, ele sempre vai retornar aquele campo, mas ele vai retornar aquele campo vazio. Então, daí, salvo, né? E a gente força essa saída. Se eu quiser agora ver o código dessa ação que eu fiz, eu posso vir aqui, né, em Get Code e a gente vai ter todo o código estruturado aqui. Daí a gente tem a parte de esquema sendo definida dentro das configurações daquele prompt. E daí ele fala, né, esse item é um objeto e dentro desse objeto tem as seguintes propriedades. O book title e o author name. E também, né, a gente tem aqui os campos requeridos, né, que eles sempre
precisa informar. Então, eu posso copiar esse código e utilizar na minha aplicação. Mas, na aplicação que eu criei, ela está em React e TypeScript. E ela tem alguns passos extras aí, que é, eu vou enviar aquela imagem, a gente vai ter o preview da imagem, e depois, quando essa imagem for enviada, ele já vai começar a processar essa informação. Então, eu fiz da seguinte forma. Então dentro do meu editor, eu tenho as seguintes informações. Então, eu preciso passar a API Key. Então, essa API Key, onde é que a gente vai conseguir essa API Key? Lá no Google AI Studio, eu tenho o Get API Key, que é esse link aqui. Então, eu preciso criar uma chave nova para a minha API. Quando eu clico, ele vai passar essa informação para a gente, mas a gente precisa estar conectado com o Google Cloud. E uma vez que a gente tem ela, né, a forma mais segura, né, é guardar em um arquivo de variáveis de ambiente. Então, essa informação, o ideal é a gente guardar ela com cuidado. Então, daí está lá a informação e então depois a gente vai fazer a inicialização da API do Gemini. Quando a gente faz essa inicialização, daí eu tenho configurações simples, né, o qual a interface, né, da informação que eu vou receber, então a gente faz esse tratamento. Daí a gente especifica o modelo, então estou utilizando o Gemini 2.0 Flash e na sequência eu tenho a especificação do meu esquema. Então coloquei o nome, né, Book Schema, especifiquei que ele é do tipo objeto. Esse type, ele vem dentro do pacote do Google Generative AI, então isso facilita para a gente evitar de ter erros de digitação, né? Então a gente tem um tipo específico e uma constante, então aqui não vai ter risco nenhum de você utilizar um valor errado. Então, para isso, a gente tem a definição de um objeto, então eu preciso passar as propriedades, passo as propriedades. Então aqui tem algumas opções extras, né? Então, a opção número 1 é passar uma descrição, então eu posso descrever o que é que aquele campo é, e também posso especificar se ele é nulo ou não. Então, nesse caso, eu estou decidindo como falso, então ele não vai ser nulo. O que pode acontecer, ele vai vir uma string vazia, com 2 aspas, e daí, né, a gente pode fazer o tratamento na nossa interface. Também aqui, definir os itens como requeridos, então notem, né, esse nome, eu posso definir qualquer nome, mas ele tem que estar batendo, né, com book author e os valores que a gente vai utilizar na nossa aplicação. E depois que eu passo todas as informações, daí eu tenho a configuração do meu prompt. Então, aquele toggle que a gente fez, né, da output estruturado, aqui é onde a gente define aquele tipo de informação. Então, dizendo, olha, quando você retornar, me retorne no formato JSON e utilize esse esquema para você retornar as informações. Então, feito isso, a gente sempre vai receber um JSON, sempre vai receber um objeto com aqueles 2 campos. Então, depois a gente só passa o prompt. Me deu o título do livro e o autor, e ele sempre vai fazer essa análise. Então, a aplicação está rodando, posso testar localmente, daí eu posso testar com outro livro também. Vou pegar mais um livro aqui, então está aqui de 0 a 1, e a gente tem essa informação. E essa é a forma que a gente consegue extrair dados estruturados com o Gemini. E esse tipo de solução não é só para ler, né, o conteúdo de uma imagem. Pode ser apontar elementos, fazer a contagem de elementos, análise de sentimento. Pode ser análise de vídeo também. Não é necessariamente só para imagens, né? Pode ser vídeo, texto e áudio. A gente pode extrair essas informações com esse formato JSON e integrar com as nossas aplicações. E se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe. Se tem alguma dúvida sobre a API do Gemini, deixa aí nos comentários, né? Se houver várias perguntas referentes a esse assunto, eu vou e gravo um vídeo para vocês. E um abraço e até a próxima. Falou, tchau!